Olá! Hoje a gente vai desempacotar um texto de mais de 1.600 anos. Não é só a primeira verdadeira autobiografia da humanidade, mas, nossa, é uma aula magna absoluta de psicologia. As Confissões de Santo Agostinho. Certo, vamos mergulhar nisso. Sabe aquela sensação de que o tempo está voando, mas quando alguém pede para explicar o que exatamente é o tempo, dá um branco total? Pois é, essa frase famosíssima captura de um jeito brilhante esse paradoxo que toda a mente humana já viveu. O tempo passa sem parar, nós sentimos isso, mas as palavras simplesmente fogem quando tentamos explicar como ele funciona. A nossa jornada de hoje passa por essas 6 etapas. E olha, o caminho é fascinante. A gente começa com uma biografia super histórica e bem palpável, para logo depois cair direto numa filosofia abstrata sobre a mente e o tempo que expande totalmente a nossa visão da realidade. Seção 1. A primeira autobiografia ocidental. Só para dar aquele contexto histórico bem rápido e situar a gente, esse texto monumental foi escrito originalmente em latim, lá entre os anos 397 e 400. A obra inteira tem 13 livros, e o mais interessante é a mudança dramática de foco no meio do caminho. Dos livros 1 ao 9, a coisa é intensamente autobiográfica. É uma jornada bem pessoal mesmo, cheia de erros e reviravoltas. Mas, do livro 10 em diante, dá uma guinada incrível. A narrativa entra numa investigação teológica e filosófica muito densa, secando desde os cantos obscuros da memória humana até à criação do mundo no Gênesis. O que nos leva à seção 2, uma jornada de conversão. O que faz esses primeiros livros prenderem a nossa atenção até os dias de hoje é a imensa vulnerabilidade que o autor escancara sobre os próprios defeitos. É super possível traçar a linha do tempo inicial dele com uma clareza enorme. Aos 16 anos, por exemplo, ele narra o roubo de peras do pomar de um vizinho, e o detalhe é, eles nem estavam com fome, o grupo roubou pura e simplesmente pela emoção de cometer um ato proibido. Um evento super banal como esse é analisado ao extremo para desvendar a psicologia da intenção. Depois, a vida segue com anos mergulhados no maniqueísmo e na astrologia, até um encontro intelectual transformador em Milão com Ambrósio, culminando na famosa conversão num jardim aos 32 anos. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Chegamos à seção 3, a espacialidade da memória. É no livro 10 que a obra dá um salto espetacular e cai de cabeça nos mistérios da consciência humana. Antes da gente dissecar a mente, precisamos entender a regra básica de como o universo era visto aqui. O conceito é ex nihilo, que em latim significa basicamente a criação a partir do nada. Ao contrário de um artesão que precisa de madeira ou argila para criar alguma coisa, a premissa fundamental é que a origem de todo o universo, incluindo o tecido do tempo, brotou da total ausência de matéria. Com essa base cósmica estabelecida, o foco vira inteiramente para o interior. E aí entra uma metáfora espacial maravilhosa para a memória. A mente é descrita como uma paisagem gigantesca, com salões amplos e campos sem fim, onde repousam infinitas imagens coletadas durante a vida inteira. É fascinante perceber o quão radical isso era na época. Visualizar a mente não como um arquivo empoeirado, mas como um espaço expansivo, vibrante e constantemente ativo. Pousando no livro 11, seção 4, O Paradoxo do Tempo. É aqui que o texto enfrenta o seu maior obstáculo intelectual, esbarrando na própria essência do que a gente chama de passagem temporal. Agora, o que é realmente interessante é notar como a pesquisa acadêmica moderna ainda quebra a cabeça com as mesmíssimas questões. Estudiosos contemporâneos continuam dissecando essa tensão entre o ser e o não ser do tempo. Isso mostra, sem sombra de dúvida, que o embate filosófico do século IV continua pautando as discussões de ponta sobre a realidade hoje em dia. Loucura, não é? Para entender o nó na cabeça que é esse paradoxo temporal, é só observar as peças separadas. O passado já transcorreu, então ele fisicamente já deixou de existir. O futuro ainda não aconteceu, portanto também tem zero existência concreta. A pergunta de $1 milhão é: como a mente humana consegue medir um passado como longo ou um futuro como curto se nenhum dos dois possui uma substância física no agora para ser medida?
Para sair dessa armadilha, a obra tira uma solução psicológica da cartola que é pura genialidade. A ideia é que o tempo não existe como uma esteira rolante no mundo exterior. A percepção do tempo rola dentro de 3 funções simultâneas, operando só dentro da cabeça. É um modelo do triplo presente. Temos o presente das coisas passadas, puxado pela memória, o presente das coisas atuais, que é a nossa atenção, e o presente das coisas futuras, que é pura expectativa. O tempo inteiro, na verdade, acontece agora, lá dentro da mente. E isso nos empurra direto para a seção 5, a distensão da alma. Afinal, se o tempo é só uma construção da nossa cabeça, qual é a engrenagem interna que processa e mede essas presenças todas? A chave do mecanismo é esse termo em latim, distentio animi. Em bom português, a distensão ou o estiramento da alma. É um processo psicológico em que a nossa consciência literalmente se estica como um elástico, para segurar o que acabou de passar, focar no que está rolando e prever o que está chegando, tudo no mesmo piscar de olhos. É essa mágica invisível que nos dá a sensação exata de que as horas estão passando. E isto ilustra brilhantemente a teoria na prática. O exemplo dado é muito prático, recitar um hino. No passo 1, o som sai da boca e vibra no ar, no presente. No passo 2, ele acaba, perde a existência física e voa para o passado. O pulo do gato está no passo 3. A alma retém a impressão exata daquele som. E é assim que a memória vira a fita métrica da mente, que usamos para comparar essa sílaba com a próxima que for cantada. A grande sacada aqui é a simplicidade absurda com que um conceito hipercomplexo é traduzido. Escutar uma sílaba longa ou curta e a rotina, transformar uma coisa tão corriqueira na prova concreta de que não medimos os objetos que somem, mas sim a marca persistente que eles carimbam na consciência. Nossa, isso é espetacular. O tempo passa a ser uma régua gravada estritamente dentro da alma. E chegamos à nossa última seção, um legado filosófico duradouro. A profundidade dessas constatações fez tanto barulho na história que acabou ultrapassando, e muito, qualquer fronteira teológica inicial. Essas sementes plantadas no século IV foram a base para gigantes da filosofia moderna séculos e séculos depois. Husserl usou a ideia do estiramento da alma para criar sua fenomenologia do tempo. Kierkegaard achou nas angústias da obra o solo perfeito para o existencialismo. Heidegger se nutriu desses conceitos para suas ideias de ser e tempo. E o icônico Ludwig Wittgenstein, simplesmente o pioneiro da filosofia da linguagem, considerava esse texto possivelmente o livro mais sério de toda a história humana. É um peso inegável. E para fechar com chave de ouro, fica essa provocação para fazer a mente girar. Nós existimos passivamente através do tempo, ou será que o tempo só ganha forma, em última análise, porque ele existe dentro de nós? Essa reflexão mostra que a nossa percepção diária do relógio é uma prova gigantesca do poder formidável que a consciência humana carrega. Uma reflexão incrível, não acham? Muito obrigado por embarcarem nessa exploração maravilhosa e até à próxima análise.